E nós vamos então começar a observar com mais carinho e atenção alguns sistemas, vamos dizer assim, especiais, que são os sistemas canônicos. Na videoaula anterior, a gente aprendeu qual é a solução do nosso sistema de equações diferenciais, né? Nosso sistema em letras maiúsculas, x' é igual a x. A gente aprendeu que a solução x é o exponencial de λt vezes o vetor v0, onde λ é o alto valor e v0 é o alto vetor de quem? Da matriz de coeficientes A. E encontrar o alto valor e o alto vetor da matriz de coeficientes A está associado com um outro sistema, né? Com outro sistema de equações, que é o A menos o λi multiplicado pelo V0 igual a zero. Aí a primeira parte que a gente fez foi encontrar o lambda. Como é que a gente encontrou o lambda? Resolvendo, né, para fugir da solução trivial desse sistema aqui, que era o V0 igual a zero, a gente resolveu o quê? O determinante dessa matriz aqui, A menos λi. Para fugir, para que a solução trivial não seja única, eu tenho que garantir que esse determinante seja nulo. Quando eu fiz esse determinante, eu encontrei uma equação característica, né? Normalmente, uma equação característica, que normalmente recai o quê? Num polinômio. E o lambda, né? Ou seja, o alto valor que eu estou procurando, nada mais é, ou nada mais são, vamos falar no plural, porque normalmente eu vou ter mais do que um, em geral, né? Nada mais são do que as raízes dessa equação característica. Então, beleza. Para os exercícios que a gente está fazendo agora, que estão muito associados lá ao sistema massa-mola, né? Como a gente tinha uma equação diferencial de segunda ordem e introduziu mais uma variável, né? Quando a gente falou que x' é igual a y, a gente acabou tendo um sistema bidimensional, né? Com duas variáveis, x e y. Então, para esses sistemas bidimensionais, a nossa equação característica costuma ser o quê? Um polinômio de segundo grau, em que eu posso ter o quê? Aí vamos começar a analisar em termos de raízes de um polinômio de segundo grau. Que tipo de raízes a gente pode ter, né? Vamos pensar agora nos autovalores como as raízes desse polinômio, as raízes dessa equação característica. A gente pode ter raízes reais e distintas. Eu posso ter raízes não reais, né? Complexas, e eu posso ter raízes que se repetem. Então, esses vão ser os três panoramas, ou os três cenários que a gente vai avaliar agora, com carinho. E para quais sistemas? Para quaisquer sistemas? Não, para alguns sistemas especiais. A gente vai olhar alguns sistemas especiais que vão recair justamente nessas três situações aqui. Uma em que eu vou ter autovalores reais e distintos, no outro eu vou ter autovalores complexos, e no terceiro cenário eu vou ter autovalores repetidos, tá? Sempre naquela brincadeira de treinar um pouco a nossa percepção sobre o comportamento da solução. Então, a gente começa com esses sistemas especiais e num próximo capítulo a gente generaliza para outros tipos de sistemas. E esses sistemas especiais são os chamados sistemas canônicos. Bom, o primeiro cenário, né, vamos dizer assim, o mais simples que eu posso esperar encontrar, quando eu resolvo uma equação de segundo grau, eu desejo encontrar raízes reais. Então, o primeiro cenário é se eu encontrar autovalores reais e, de preferência, duas raízes, tá? Sempre pensando, para ficar mais simples, pensando no problema 2D, equação de segundo grau. O que eu quero encontrar? Raízes reais, né? Eu quero que o delta da minha fórmula de Bhaskara seja positivo.
E aí eu quero encontrar, de preferência, duas raízes diferentes. Se delta for positivo, eu vou encontrar um valor para essa raiz, aí eu vou fazer menos b mais essa raiz, dividido por 2a me dá um valor, menos b menos essa raiz, dividido por 2a me dá a outra raiz, né? Me dá o outro valor. O que pode acontecer? Pode ser que ambas sejam positivas, tá? Pode ser que ambas sejam negativas e pode ser que uma delas seja positiva e a outra seja negativa. Então, de antemão, eu já vou contar para vocês que cada uma dessas condições gera ou leva a um comportamento distinto do ponto de equilíbrio. Então, quando eu tenho duas raízes positivas, duas raízes reais, distintas e positivas, o meu ponto de equilíbrio é do tipo fonte. Caso contrário, né, se elas forem distintas e ambas negativas, o meu ponto de equilíbrio é do tipo sumidouro. E quando eu tiver uma do tipo positiva, uma positiva e a outra negativa, aí eu vou dar o nome de cela para esse ponto de equilíbrio. Mais na frente a gente vai entender melhor, né? O fonte e o sumidouro, por causa do 1D, por causa lá do 1D, a gente já tem uma percepção sobre isso, né? O que é fonte, o que é sumidouro, é aquele ponto de equilíbrio que repele a solução, né? Como se fosse um comportamento assim de uma mangueira jorrando, a gente já entende mais ou menos o que é a fonte. Ao contrário, o sumidouro que atrai, né? Atrai a solução. Agora, o cela, a gente precisa entender ele porque ele está num contexto de uma ordem, de uma dimensão a mais de problema, tá? Todos eles estão no contexto de uma dimensão a mais, mas fica mais fácil extrapolar para o 2D a fonte e o sumidor, a gente vai precisar entender o que é a cela. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Olha só, não falei que a gente ia olhar alguns sistemas especiais? Olha, tá aqui, ó, fotografa essa matriz de coeficientes. O sistema é sempre o mesmo, tá, gente? O sistema é sempre x' igual a ax. O que vai mudar é a matriz de coeficientes. A gente quer perceber como que a mudança na matriz de coeficiente muda o comportamento da solução, muda a natureza de um ponto de equilíbrio, por exemplo. Então, fotografa essa matriz de coeficiente. Olha para a cara dela, né? Ela é uma matriz diagonal. Ela é uma matriz diagonal e eu tenho dois coeficientes distintos, tá? Lambda 1 é diferente de lambda 2. E, além disso, é aquele caso que eu falei para vocês. Lambda 2 é positivo, enquanto que lambda 1 é negativo. Para ser bem franca com vocês, para uma matriz diagonal, nem tem necessidade de escrever equação característica para encontrar autovalores, tampouco voltar com eles para o sistema para encontrar autovetores. É automático. Daqui para frente, vocês liguem o piloto automático. Bateu o olho na matriz diagonal, quem são os autovalores? Os próprios termos da diagonal. Quem são os autovetores? As direções principais, 1, 0, 0, 1. Tá? Não precisa hesitar, não tenha dúvida, não gaste mais seu tempo fazendo isso aqui, tá? Não tem necessidade. Sigamos. Sabemos os autovalores, lambda 1 e lambda 2, sabemos os autovetores, 1, 0, 0, 1. O que a gente faz? A gente escreve a solução geral. Como eu tinha duas soluções, a minha solução geral é a combinação linear delas, né? Em que os coeficientes alfa e beta vão depender da condição inicial do meu problema. E aí eu vou tentar traçar o quê? O meu plano de fases. O meu plano de fases. Olha só, o que significa essas direções aqui, os vetores, né? O que significa? Vamos tentar agora entender, dar um significado físico para os autovetores.
A partir de agora, a gente vai entender o autovetor como as direções por onde as soluções tendem a se aproximar ou se afastar da solução de equilíbrio, né? Do ponto de equilíbrio. Cadê o ponto de equilíbrio? Né? Nossa solução trivial aqui, que é o ponto de equilíbrio. Né? O ponto x igual a 0 e y igual a 0. A gente sabe que em x igual a 0, y igual a 0, x' é igual a 0. Quer dizer, não vai crescer nem decrescer. As nossas quantidades não vão crescer nem decrescer. Então, aqui está o nosso ponto de equilíbrio. Então, o que eu tenho? Um 0 e 0,1. São as duas direções. As duas direções. Um 0 representa a direção horizontal, né? Que só tem componente x, 1. A componente y é 0. E 0,1 é a direção vertical. Então, é esse o significado que tem os autovetores. Vamos pensar neles agora como direção. Direção por onde a solução, se a solução cair num desses vetores aqui, ela vai tender para onde? Ou vai se afastar de onde? Do ponto de equilíbrio. Agora, tende ou se afasta, Flávia? Vamos olhar aqui. Para cada termo desse aqui, olha, exponencial de lambda-t, exponencial de lambda 1t, exponencial de lambda 2t. Olha, conforme o tempo passa, né? Quando o tempo tende a infinito, esse termo aqui, porque o lambda tende a 0, então se eu tenho uma solução que parte do eixo horizontal, quer dizer, se ela nasceu no eixo horizontal, ela não tem, né? Imagina assim, ó, se ela partiu do eixo horizontal, é porque ela não tinha essa componente aqui, beta igual a 0. Imagina uma condição inicial em que beta é igual a 0. Ela nasceu, né? A condição inicial, a minha solução começa sobre o eixo x. O que vai acontecer com ela? Quando o tempo tende a infinito, o exponencial de um número negativo, né? Muito infinito, vai tender para 0. Então, por isso que a direção horizontal faz com que o ponto de equilíbrio se comporte como sumidouro. Ele atrai a solução nessa direção, na direção horizontal. Então, uma solução que nasce, né, sobre o eixo horizontal, vai correr aqui para o ponto de equilíbrio. Tanto vindo lá da direita ou vindo aqui da esquerda, que aí depende do alfa, vai morrer aqui no ponto de equilíbrio. E vice-versa, né? E vice-versa. Pode acontecer de uma solução nascer, né? Posso te dar uma condição inicial em que alfa é igual a 0, você só tem o beta, quer dizer, uma condição inicial em que a sua solução nasce sobre o eixo y. Sobre o eixo y. O que acontece se a sua solução se inicia sobre o eixo y? Você tem o exponencial de lambda 2, o lambda 2 é positivo, isso aqui vai crescer quando o tempo tender a infinito. Quando o tempo tender a infinito, tudo tende a infinito. Então, em que direção? Na direção vertical. Então, na direção vertical, o ponto de equilíbrio se configura, né, se comporta como fonte. Então, para essas soluções aqui, olha, as que nascem sobre os eixos horizontal ou vertical, o ponto de equilíbrio se comporta de uma determinada maneira. Por um lado, ele é sumidouro, né? No eixo horizontal ele é sumidouro, no eixo vertical ele é fonte. Sumidouro e fonte. Só que existem soluções, né? Existem soluções cuja condição inicial me dá alfa e beta diferente de 0. Então, existem soluções que nascem em pontos, né? Em que eu tenho, que nascem assim, nesses quadrantes aqui, né? Que nascem nesses quadrantes. Que não nascem necessariamente em cima de um eixo. Aí, o que acontece com esses pontos? O que acontece com esses pontos? Aí eu tenho que analisar. Olha, eu vou olhar, enquanto uma parcela dessa aqui
é atraída pelo ponto, faz com que o ponto de equilíbrio atraia, né? Por um lado, numa direção, o ponto de equilíbrio está atraindo, na outra direção, o ponto de equilíbrio está empurrando, está afastando. Então, o que vai acontecer? A sua solução, olha, ela tem uma componente que está, por exemplo, nesse quadrante aqui, ela tem uma componente que está tentando jogar lá para o ponto de equilíbrio, mas ao mesmo tempo ela tem uma componente que está tentando afastar dele, vai fazer uma curva. Essas coisas acontecem simetricamente para cá. Ó. Tem alguém tentando aproximar do ponto de equilíbrio, tem alguém tentando jogar ele, afastar ele, ele faz uma curva. Né? Essas curvas acontecem aqui e acontecem aqui, nos outros quadrantes, tá? Se eu estivesse dividindo aqui a minha figura. E aí é por isso, né? Porque, na verdade, o que é o seu ponto de equilíbrio? Ele não é nem fonte nem sumidouro, ele é cela. Ele só vai se comportar como efetivamente sumidouro para aquela solução que nasceu sobre o eixo X. Ele vai se comportar efetivamente como fonte para aquela solução que nasceu no eixo Y. Quer dizer, nasceu naquele eixo, pronto. Não tem como ela escapar daquilo. Ela continua naquela direção. Mas para todas as outras soluções, né? Para todas as outras condições iniciais, você vai ter soluções que vão percorrer essas curvas aqui, ó. Essas famílias de curva. Agora, se ambos os autovalores, ambos forem negativos, aí ambas as parcelas vão fazer com que o ponto de equilíbrio atraia a solução. Aí você tem o sumidouro clássico, né? E caso contrário, né, se ambos forem positivos, você vai ter a fonte clássica, tá? Então aqui está o desenho, olha, se numa direção, olha, a direção horizontal funcionando como sumidouro, a direção horizontal, vertical como sumidouro, então, em qualquer que seja, qualquer quadrante que seja, olha, você tem alguém tendendo para a origem na vertical, a curva aponta para a origem, né? Em todos os quadrantes, a curva vai apontar para a origem. Né? Agora, se a curva aponta para a origem, tá, pessoal? E tem uma explicação ali em cima da inclinação, porque você pode ter a curva assim, ó, sumidouro, né? Apontando para a origem assim, fazendo esse tipo de curva. Isso aqui são os sumidouros. Isso aqui é um tipo de sumidouro, né? Porque ele é sumidouro nas duas direções. Mas isso aqui, olha, também é sumidouro, olha. Isso aqui também é sumidouro. Você também pode ter esse tipo de sumidouro aqui, ó. Qual que é a diferença? Né? Você pode ter um sistema que gera esse tipo de comportamento, ponto de equilíbrio é sumidouro, aqui também o ponto de equilíbrio é sumidouro, tá vendo? Todo mundo está apontando para o ponto de equilíbrio, mas o que tem de diferente aqui entre eles? Olha, é a inclinação com que a solução chega lá no ponto de equilíbrio. Aqui ele chega com uma inclinação horizontal e aqui ele chega com uma inclinação vertical. Quem que manda nisso? É o alto valor mais forte. Quem tiver o alto valor mais forte, necessariamente tem a direção, né, mais forte. E aqui ele mostra, né, pela derivada do y em x, lá no ponto de equilíbrio, ele vai mostrar qual é a direção que ganha essa parada, tá? E aqui invertendo a brincadeira. É o mesmo gráfico, só muda o sentido das setas, tá? Quando você tiver os dois autovetores
Aqui os dois eram negativos. Quando você tiver os dois autovetores positivos, as curvas são idênticas, mas fugindo, né? Sendo repelidos pelo ponto de equilíbrio. Então, esse cara aqui é o sumidouro, esse cara aqui é a fonte. Vamos avaliar mais um cenário. Eu tinha escrito lá a fórmula de Bhaskara, procurando encontrar raízes para a nossa equação característica. A gente normalmente fica rezando para o delta ser positivo, né? Para encontrar raízes reais, mas pode ser que o delta não seja positivo. Pode ser que o meu delta seja negativo. E aí? Eu desisto de tudo? Não. Existem problemas, existem sistemas que de fato levam a uma equação. Esse aí vai me dar raízes o quê? Raízes complexas. E aí vamos lá. Antes de generalizar, vamos fotografar mais um sistema especial, tá? Esses sisteminhas especiais aí são os canônicos. Olha, é o caso aqui, ó. Agora, antes eu tinha uma matriz diagonal, agora é o contrário, né? A minha diagonal é nula, eu só tenho termos fora da diagonal. E, além disso, eu tenho beta e menos beta. Olha, só um bizu para vocês, a gente já viu esse sistema no início da aula, tá? Na primeira parte do vídeo, a gente já olhou esse sistema aqui. Só que eu não disse que ele era especial, não dei nome para ele. Mas eu falei lá no início da aula, fotografa esse sistema, fotografa essa matriz de coeficientes, né? Eu já tinha chamado a atenção para ele. Mas vamos lá, agora a gente vai olhar com mais carinho ainda, tá? Então, a minha diagonal é nula e ficou um coeficiente aqui beta e um menos beta aqui. Mesma coisa, tá? Pega a sua matriz A, subtrai ela da lambda I, calcula o determinante, vai gerar essa equação característica, tenta encontrar as raízes vão ficar assim, ó, mais ou menos I beta. I é o número imaginário, tá? Então, eu tenho duas raízes complexas. Eu tenho a mais I beta e tenho a menos I beta. E aí, então, como eu tenho duas raízes, dois autovalores, eu vou ter dois autovetores. Então, aqui não é igual o anterior que eu falei que nem precisava encontrar o autovetor, não. Aqui você vai ter que pegar o autovalor, voltar no sistema para encontrar os componentes x e y de cada autovetor, tá? Mas é só algebrismo. Então, pega o seu primeiro autovalor, o I beta, substitui no seu sistema e encontra o seu primeiro autovetor, 1i. Faz a mesma coisa para o seu outro autovalor. Seu outro autovalor é o menos I beta. Substitui no sistema e encontra o segundo autovetor. Fica 1 menos I. Então, você já tem os dois autovalores e os dois autovetores, já tem como você escrever a sua solução. Fica alfa exponencial do primeiro autovalor, I beta t, e o primeiro autovetor, 1i, mais um outro coeficiente que multiplica o exponencial do segundo autovalor, menos I beta t, que multiplica o segundo autovetor, 1 e menos I. Pronto, essa é a solução do seu sistema. Olha, Flávia, é o seguinte, eu entendi quem são meus autovalores, eu encontrei meus autovetores, escrevi a solução, mas eu particularmente não tenho familiaridade com números complexos. E escrever uma solução assim, dessa forma, com números complexos, não me deixa à vontade, tá? Não me deixa confortável. Eu vou dizer, você não está sozinho no mundo. Muita gente não fica confortável, embora haja quem fique à vontade, haja quem goste de trabalhar com isso também, tá? Mas muita gente não fica à vontade. É tanta gente que não fica à vontade que existe uma aproximação, né? Uma decomposição aqui dada pela fórmula de Euler. Você consegue substituir esses exponenciais, tá? Que tem números complexos, por essas relações trigonométricas aqui.
tá? Eu não estou sumindo com um número complexo ainda não. O que acontece é que quando eu substituo, usando, e também tá, tem essas duas fórmulas aqui, tem a fórmula e tem as identidades trigonométricas, quando eu substituo, vai sumir, por acaso, para esse exemplo, vai ficar, a parte imaginária vai sumir, tá? Quando eu faço as devidas substituições, a parte imaginária vai sumir. E aí eu vou ficar mais à vontade, tá? Só que aqui, ó, teve um detalhe. Eu tenho o coeficiente alfa e tenho o coeficiente gama. Vocês sabem que esses coeficientes dependem de condições iniciais, né? Dependem de condições iniciais. Mas eu vou imaginar aqui, né? Vou dar um chute aqui, vou imaginar que existe uma condição inicial em que alfa é igual a gama, tá? Aí caiu nisso aqui, 2 cosseno beta menos 2 seno beta, e bom, os coeficientes, né, já virou um jargão para essa aula aqui. Sem perda de generalidade, eu posso tirar o coeficiente aqui para fora e olhar só para o vetor cosseno de beta t e seno de beta t, né? Deixa ele quieto aqui, deixa ele aqui olhando, porque a gente já sabe que as soluções são combinações lineares das bases. Então, o que interessa para a gente é a base. Os coeficientes podem ficar de lado um pouquinho para a gente analisar, ok? Já que eu estou pensando em combinações lineares, eu preciso ter pelo menos outra solução, tá? Aí, para eu ter outra solução, eu tenho que imaginar que houve uma outra condição inicial que me deu outras duas constantes. Aí ele chutou aqui, olha, uma outra possibilidade aqui, olha, uma condição que me deu o alfa igual a menos i e o gama igual a i, tá? Então, assim, lembrando, os coeficientes dependem das condições iniciais. Há de haver uma condição inicial em que eu tenha esses coeficientes. Aí ele fez as substituições e encontrou, né, dada as substituições que eu digo, as identidades lá trigonométricas dadas pela fórmula de Euler, encontrou mais uma solução. De novo, 2 seno de beta t, 2 cosseno de beta t. Posso deixar o coeficiente de fora. Estou interessada na base, seno de beta t, cosseno de beta t. O que eu faço agora? Agora sim eu escrevo a minha combinação linear, né? Vocês viram? Para esse exemplo, quando eu fiz a substituição dessas identidades trigonométricas usando a fórmula de Euler, neste exemplo, sumiram quem? Sumiu a parte imaginária da minha solução. Então, eu consegui reescrever a minha solução baseada somente numa solução real. Aí sim, né? Aí tem muita gente aí vai ficar mais à vontade com isso. Bate o olho ali, cosseno de beta t, seno de beta t, e já enxerga esses círculos, né? E aí já enxerga esses círculos, fica mais à vontade. Minhas funções trigonométricas. Agora, eu vou dizer para vocês, se você assistiu a primeira aula, a primeira parte desta aula, o primeiro vídeo desta aula, você sabe que também não precisava disso. Não precisava disso, porque eu já ensinei para vocês a usar o plano vetorial. Mesmo quando você olhou e sentiu aquele frio na espinha, porque a sua solução estava escrita com números complexos, eu te digo, se você prestou atenção no início da aula, você viu que tem uma técnica em que, plotando os vetores, você consegue imaginar a sua solução, porque a solução é tangente aos vetores. Vou escrever o sistema aqui de novo. X', Y' é igual beta y menos beta x.
Esse lado aqui é a nossa F, é o nosso vetor F, né? Enquanto lá no 1D eu tinha as inclinações, no 2D eu tenho vetores. Então, a gente não aprendeu a fazer isso aqui, ó, traçar o plano XY e sair dando pontos aqui, por exemplo, um P1, em que eu tenho X aqui. Eram chutes, né? Eu ia chutando pontos aqui. Esse cara é o X0, 1. Quem que é o vetor? Beta vezes Y. Quem que é o meu V1? Quem que é o meu vetor 1? Beta vezes Y. Beta. Menos beta vezes X, 0. Então, aqui em cima eu vou ter um beta. Eu vou ter um beta. Um vetor que tem componente x igual a beta. Pode ser que ele seja assim, ou pode ser que ele seja assim. Vai depender de quem? Vai depender do sinal do beta. Esse aqui é se o beta for maior que 0. Esse aqui é se o beta for menor que 0, certo? Aí eu vou brincando de fazer isso ao longo, né, dentro desse plano aqui. Se eu pegar um P2, esse cara aqui, x igual a 1, y igual a 0. V2 é o 0 menos beta. Então, se o meu beta for positivo, né? Beta positivo, então ele vai ter que ser para baixo, menos beta. Então, beta positivo. Se ele for negativo, caso contrário. Olha, e no primeiro slide, depois eu fiquei, no primeiro vídeo, na primeira parte, eu fiquei culpada que eu não fiz, em momento nenhum, fiz um ponto aqui para vocês, tá? Não precisa ficar fazendo só ponto em cima do eixo, não. Você pega aí um ponto que tem, por exemplo, meio em x e meio em y. Que vetor vai ser esse? Um P3. Vai ser meio de beta menos meio de beta. Menos meio de beta. O que é isso? É um vetor que tem, se o beta for positivo, ele aponta para a direita e para baixo. Então, ele faz isso aqui, ó. Para a direita e para baixo. Tá vendo? Então, mesmo quando eu te falei que a solução é uma solução com números, é uma solução com números complexos, a matriz de coeficiente já tinha te contado, nem precisava fazer a substituição pelas identidades trigonométricas lá, baseadas na fórmula de Euler, você já sabia que eram esses círculos, tá? E lembrando, né, por isso que eu falo assim, fotografa esse sistema, gente, fotografa essa matriz. Daqui para frente, se você bater o olho nela, se você bater o olho em 0, 0, diagonal nula, e um beta e um menos beta, você já sabe que a solução gira em torno do seu ponto de equilíbrio. E aí, em que sentido que ela gira? Se o beta for positivo, ela gira no sentido horário. Mas tudo bem, nada de nada em vão, tá? De qualquer maneira, você sabe também que se você quiser escrever ela dessa maneira, é possível, ok? E aqui também te permite dizer qual é o período da sua solução. Vamos mais um pouquinho. Ok, Flávia, aquela lá, o que ela tinha de especial é que tinha 0 e 0. Era beta e menos beta, mas aqui era 0. O que acontece se esses termos da diagonal não forem nulos? Tá bom, se esses termos da diagonal não forem nulos, fotografa essa matriz de coeficientes, hein? Fotografa ela. Vamos ver o que acontece. Escreve a matriz A menos lambda I, calcula o determinante, vai te dar essa equação característica, tá? Calcula as raízes, encontra as raízes,
Agora a diferença está aqui, ó. A diferença está aqui, na parte real da sua raiz. Se na anterior as suas raízes só tinham a parte imaginária. Agora você tem o quê? A parte real também da sua raiz, tá bem? Muito bem. De novo, você vai voltar com cada um, você vai ter duas raízes, ó. Você vai ter a alfa mais o I beta e você vai ter a alfa menos o I beta. Volta no seu sistema, encontra V1. Volta com lambda 1, alfa mais I beta. Alfa mais I beta, encontra o V1. Alfa menos I beta, encontra o V2. Está escrito errado aqui, né? Encontra o V2, ok? Escreve a sua... Opa! Escreve, né? Poderia ter um slide intermediário aqui, você iria escrever assim... Exponencial de alfa mais I beta t, que multiplica 1. Né? Cuidado que você... Olha só, como você chamou de alfa aqui... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Na hora de escrever a sua solução, você não tem que dar coeficientes aqui, ó, um coeficiente aqui e um coeficiente aqui. Aqui eu chamei de alfa, mas aqui não vai dar certo eu chamar de alfa. Tá? É muita letra. Cuidado com a anotação, tá, gente? Muita letra. Não vou poder chamar de alfa, porque eu já chamei esse termo aqui de alfa. Né? Nem posso chamar de beta, porque esse cara aqui já é beta. Eu teria que chamar, muito bem, do jeito que ele fez aqui. C1 e C2. Eu ia falar assim, C1 exponencial de alfa mais I beta, T, que multiplica 1I, mais C2 exponencial de alfa menos I beta, T, que multiplica 1 menos I, ok? Aí, de novo, eu não gosto de solução com número complexo, eu fico complexo quando eu vejo uma solução com número complexo, né? Eu não gosto, não fico à vontade. Eu, Flávia, também não fico, tá? Já digo logo para vocês. Faça as mesmas manipulações que a fórmula de Euler, e aí você vai encontrar essa solução. Qual que é a diferença dessa para a anterior? A diferença é isso aqui, ó. Quando eu não tinha o alfa, quer dizer, quando os termos da minha diagonal eram nulos, eu não tinha esses exponenciais aqui, ó, na minha solução. Agora, porque eu tenho o alfa, aparecem esses exponenciais. O exponencial de alfa t aqui, o exponencial de alfa t. Então, se antes eu não tinha o exponencial, a minha solução estava fazendo isso aqui, ó. A minha solução estava girando num círculo infinito, né? Num círculo infinito. Gente, é tão difícil desenhar aqui, tá? Mas a minha solução ficava girando aqui, num círculo infinito. Era o quê? O que era aquele exemplo anterior, hein? Que lá no outro vídeo a gente já tinha estudado? Era o oscilador não amortecido, não tinha atrito. Eu pegava o meu bloquinho, minha massa mola, esticava ele e soltava. Ele ficava oscilando em torno do ponto de equilíbrio, né? A molinha ficava passando, ultrapassando, né? Indo e vindo do ponto lá da configuração original. Agora não, agora eu tenho o alfa. Eu tenho uma parcela aqui exponencial para multiplicar esses vetores aqui. O que significa? Significa que se o meu alfa for positivo, esse meu círculo vai se afastar, né, do ponto de equilíbrio. Então, não é bem um círculo, é uma espiral. É uma espiral. Né? Se o meu alfa for positivo, exponencial de número positivo, quando o tempo tender a infinito, ele vai crescer. E se o meu alfa for negativo, o meu ponto de equilíbrio vai o quê? Vai atrair a minha solução. Então, a depender do sinal do alfa, eu posso ter uma espiral fonte ou uma espiral sumidouro.
espiral fonte ou uma espiral sumidouro. Se vocês olharem aqui as duas figuras, olha, ambas são espiral. O círculo degenerou aqui agora para uma espiral, ó, tá? É o mesmo desenho. O que está mudando aqui? O sentido das setas. Aqui as setas indicam, ó, sumidouro. Está indo na direção aqui, no sentido do ponto de equilíbrio. E aqui não, fonte, porque está fugindo do ponto de equilíbrio, ó. Tá? Então, a depender do sinal do alfa. Para finalizar, vamos para o último cenário, ou últimos cenários, que tem a ver com autovalores repetidos, né? Se o delta lá da minha fórmula de Bhaskara foi igual a zero. Fotografa aqui a sua matriz de coeficiente. Pode ser que ela seja desse tipo, né? Diagonal. Já vimos uma diagonal lá no início, mas só que lá a gente tinha lambda 1 e lambda 2. Eu tinha dois autovalores. Aqui eu tenho um autovalor só. O que significa eu ter um autovalor apenas? Significa que qualquer direção, ou melhor, qualquer V é autovetor. Qualquer direção é autovetor. Então, qualquer direção é autovetor. Em qualquer direção, eu vou ter um comportamento de fonte ou sumidouro com a mesma intensidade, né? Lá no lambda 1 ou lambda 2, fazia curva porque tinha uma direção associada a um alto valor com módulo maior, com a magnitude maior, então aquela direção tinha mais força. Aí eu começava a fazer curva. Aqui não, vai direto para o ponto, ou sai direto do ponto, né? Vai ser fonte ou sumidouro, dependendo se esse cara, que é único, né? Só tem um lambda, se ele é positivo ou negativo. Agora, olha esse caso aqui. Esse caso aqui, ele é interessante, porque, né? De novo, olha essa matriz, ela é especial. Olha para ela, ela é especial. Ela é interessante porque, de novo, ela vai te dar um único autovalor, tá? Lambda é igual ao lambda 1. Só tem um autovalor. Mas não é toda a direção que está associada a esse cara, não. Só um vetor que está associado a ele. Quando eu pego esse autovetor, volto com ele no sistema e resolvo, eu encontro só um autovetor. Então, se eu fosse escrever a primeira solução, tá tranquila. Eu escrevi a primeira solução, ó. Eu resolvi o autovalor, encontrei lambda 1. Então, exponencial de lambda 1t. Como eu voltei com o alto valor no sistema, eu encontrei o alto vetor. Beleza. Então, esse cara aqui multiplica esse alto vetor, 1, 0. Só que eu estou no problema bidimensional. Eu tenho duas variáveis. Eu tenho x e tenho y. É bidimensional. Cadê a outra direção para me ajudar? Cadê a outra direção? Né? Eu não preciso de duas soluções para eu criar uma combinação linear? No mínimo, né? Eu tenho que ter duas. Eu tenho duas soluções para criar uma combinação linear para ter uma solução geral de um problema, de um sistema de equações, num problema bidimensional. Então, aqui eu fiquei agarrada aqui, ó, não tem como sair disso, não tem como encontrar a outra direção, tá? Aí eu vou ter que recorrer, para esse caso, eu vou ter que recorrer a um outro método, tá? Para resolver, uma outra técnica. Vamos lá. O que eu vou fazer? Olha, eu vou reescrever o meu sistema. Eu vou ter que reescrever o meu sistema, né? Olha para a minha matriz de coeficiente, só vamos reescrever o sistema aqui, baseado nessa matriz de coeficiente, olha só. Isso aqui está me dizendo o seguinte, x' é lambda 1 x mais y, e o y' é lambda 1 y, né? Concorda? Então, isso aqui está reescrito aqui, ó.
x' é lambda 1 x mais y, e y' é lambda 1 y. Olha só que interessante, esse sistema de equações está desacoplado. A segunda equação está desacoplada da primeira. A segunda equação não tem nada a ver com a primeira variável. Y' está livre de x. Y' só depende de y, né? Então, é como se essa equação aqui fosse aquela primeira equação da primeira aula, né? É a minha x' é igual a x. X' é igual a x. Não parece? Né? Só que não é x, é y, né? Mudou o nome da variável. Mas a gente não sabe qual é a solução para esse tipo de equação de primeira ordem? Sabemos, é o exponencial de lambda t. Muito bem. Então, eu sei a solução da segunda equação. Eu sei a solução da segunda equação. O que eu faço? Eu venho aqui com ela e, substituo ela aqui em cima, né? Substituo ela aqui em cima. Então, eu reescrevo a primeira equação. Olha, quem que ficou a primeira equação? X' igual a lambda 1x mais a solução que eu encontrei na segunda equação, y. Y é quem? Beta exponencial de lambda 1t. Muito bem. Esse aqui é um caso em que eu consigo também, lá do cálculo, encontrar solução, né? Se a minha equação, a minha primeira equação fosse só isso aqui, eu também saberia a resposta dela, né? Se ela fosse só isso aqui, também seria uma exponencial, a solução dela, né? Ou seja, se ela fosse só isso aqui, eu teria uma solução, uma equação diferencial homogênea, né? Seria uma equação diferencial homogênea. Mas aí eu fui lá e coloquei mais um termo. Peguei ela e coloquei mais um termo. Como que eu lido quando eu tenho uma solução que não é homogênea, né? Quando não é mais igual a zero. Eu fui lá e meti mais um termo nela. Eu vou lá e chuto uma solução particular. Digamos que se fosse homogênea, eu sabia a solução. Mas não é homogênea. Aí eu pego uma solução particular, que é tipo um chute que eu dou, e somo com a solução homogênea, né? Aí eu encontro a solução geral dessa equação aqui. Beleza. E esse chute aí, Flávia, o que você faz? Você vai olhar, você faz assim, ó. Você olha para esse termo que foi adicionado, né? Olha para a cara dele. Se ele é exponencial, provavelmente a sua solução particular é uma exponencial. Só que, cuidado, porque a solução homogênea, né? A solução da homogênea também era exponencial. Então, cuidado, porque se você chuta como solução particular alguém que está contida na homogênea, não vai dar certo. Como é que você escapa desse problema? Você começa a multiplicar a sua solução particular pela sua variável. Então, olha só, a solução da minha homogênea, que seria só esse pedacinho amarelo aqui, seria uma exponencial de lambda t. A minha particular é uma exponencial de lambda t. Então, quem que eu vou chutar como solução dela? T exponencial de lambda t. Claro que eu vou ter coeficientes aqui a serem determinados, tá bom? E aí eu determino esses coeficientes devido às condições iniciais. Mas aqui está a cara da minha solução. Então, para a solução geral para a minha primeira equação diferencial. Aí eu volto no meu sistema. Então, o meu sistema tem agora duas soluções, né? Tem essa solução aqui. Essa. Não, vamos na ordem certa, né? Tem essa e essa. X e Y. E aí, se eu reescrever isso bonitinho, de forma matricial, ela fica assim, com essa cara. Olha como é que ela recupera automaticamente o autovetor que eu já tinha encontrado quando eu tentei resolver o problema de alto valor e alto vetor. Acabei recuperando o 1, 0, tá? Ainda bem, né? Tinha que recuperar mesmo. Mas do lado de cá, lembra que eu não encontrava o outro autovetor?
não ia encontrar mesmo, porque olha só, ele depende de quem? Depende do tempo. Tá? E aí eu desenho aqui. Olha só, lembra aquela história? Se eu tenho uma condição inicial em que a minha solução parte do eixo X, parte do eixo horizontal, né? Parte aqui do eixo horizontal, direção horizontal 1, 0. Exponencial de lambda-t. Se o lambda for negativo, esse cara aqui vai ser sumidouro. Caso contrário, se o lambda for positivo, esse cara aqui vai ser fonte, tá? Então, tá apontando aqui no sentido. Agora, qualquer outra solução que venha fora do eixo horizontal, que tenha começado fora do eixo, em qualquer um desses quadrantes, vai ter vai ter o quê? Uma componente vai ter uma outra direção, né? Vai ter uma outra direção que também tem a sua força. Com que vetor? Que direção é essa? T1. Aí começa com um T fraquinho, né? Nos primórdios do tempo, 0, 1. Quer dizer, um vetor assim, né? Um vetor vertical. Né? Quando T é igual a 0, o vetor é vertical. Conforme o tempo vai passando, ele vai ganhando componente na horizontal, ele vai inclinando, né? Vai inclinando. Então, por isso que eu tenho essas famílias aqui de curvas, né? Então, eu tenho o quê? Para o caso dos autovalores repetidos, não tenho mais aquela fonte, eu não tenho mais aquela fonte ou sumidouro assim, que chega assim, tangenciando o eixo, não. Ela faz essas curvas aqui, ó, que atravessam os quadrantes, ó. Então, gente, assim a gente termina a aula de hoje. E lembrando que para cada um dessas matrizes de coeficientes que eu falei assim, fotografa essa matriz de coeficiente, né? Cada uma delas levou a um caso muito particular, um caso especial, em que a gente viu um sumidouro clássico, uma cela clássica, um sumidouro, uma fonte, uma cela, um comportamento do tipo centro, né, que é aquele que fica circular em torno do ponto de equilíbrio, as espirais, que são as espirais fonte, espiral, sumidouro, e esse caso mais particular ainda, que é o caso quando a gente tem autovalores repetidos. Mas para a próxima aula a gente vai ver outros sistemas que não sejam os sistemas canônicos. Espero que tenha sido útil essa gravação. Estarei à disposição em encontros síncronos para tirar as dúvidas, tá? Um abraço, tudo de bom para vocês. Obrigada pela atenção.